Olá, pessoal! Hoje estou aqui para bater um papinho com vocês a respeito de um assunto que vem permeando nossos dias aí, as pessoas estão tendo que lidar, né, com uma situação nova. Como é que está essa relação escola e família em tempos de pandemia? Esse é o assunto de hoje, né? Gostaria de trocar algumas ideias com vocês a respeito disso, porque afinal de contas, de uma hora para outra, nós fomos obrigados a, a nos reinventar, a buscar novas formas de nos relacionar, de trabalhar, de produzir, né? E foi assim, pá, no estalar de dedos que isso aconteceu. E ninguém teve tempo de pensar e de se preparar, como é que ia fazer, como é que seria e etc, né? Então, e hoje a gente vê, né, tanto a escola como a família se debatendo aí com essas questões, né? De um lado nós temos a família tendo que lidar com mais este aspecto, né? Porque além de tantas outras coisas que esse momento de pandemia nos trouxe, né, e nos obrigou a olhar para tantos outros aspectos, nós temos mais esse. Como fazer com as crianças e jovens, né, em relação aos seus estudos? Como dar continuidade a isso, né? E os pais estão tendo também que se reinventar nesse aspecto, estão lidando da melhor forma que podem com isso. E, por outro lado, nós temos a escola, né? A escola também foi pega de surpresa. A escola também não se preparou para isso. E de uma hora para outra, a escola teve que parar com suas atividades da forma como, né, sabe e vem conduzindo há tanto tempo, e teve que buscar novos caminhos, né, para que não parasse totalmente, né, o ensino aos alunos. Então, nós temos uma situação complexa aí, né? Como equacionar isso? Como é que as pessoas estão lidando com isso? E aí fica a minha pergunta: como é que vocês, pais, estão se sentindo nesse lugar? Nesse lugar de pais que estão tendo também que ser professores de seus filhos, né? Como que é isso? Como é que vocês estão se virando com isso, né? E de outro lado, tem a escola. Como é que os professores estão se sentindo também, tendo que aprender novos métodos de passar o conhecimento, né, sem ter tido nenhum preparo para isso, né? Como que eles estão, né, lidando com isso? Como que eles estão se sentindo com isso? Então, isso nos traz reflexões assim bastante interessantes, porque às vezes se a gente parar para pensar e para, né, refletir de uma forma sistêmica, né, olhando isso da forma como o pensamento sistêmico nos leva a olhar, nós vamos entender o seguinte: a família é um sistema e a escola é outro sistema. A família é o primeiro sistema ao qual pertencemos, nós nascemos em uma família, né? E o segundo sistema ao qual nós pertencemos é a escola. Nós saímos da família e vamos para a escola. E hoje em dia, vamos combinar que isso acontece muito precocemente, muito cedo. As crianças, por uma necessidade das famílias, elas já vão muitas vezes para o berçário, né? E de lá elas começam a vidinha escolar delas. E tá tudo bem, tá tudo certo, é uma necessidade dos dias de hoje.
Então, em primeiro lugar, eu queria convidá-los a olhar para essa relação como família um sistema, escola um sistema, e como é importante que esses dois sistemas não se vejam um apontando o dedo para o outro, não se vejam como oponentes, né? Não entre em confronto. O objetivo é que esses dois sistemas sejam parceiros, né? Porque um precisa do outro. A família veio em primeiro lugar, vem em primeiro lugar, e a escola, né, vem após a família. E com isso eu não estou querendo dizer que um é mais importante que o outro, eu não estou entrando nesse mérito, eu estou falando de lugar, do que veio primeiro. E é lógico que a família vem em primeiro lugar, porque é daí que vem a vida, né? É daí que vem as crianças, que vem os alunos, certo? Então, é só por isso, né? E a escola surge, né, para atender às necessidades de uma educação formal para essas crianças, para essa família. Então, é nesse sentido que eu estou falando, certo? E nesse momento tão conturbado que a gente vive, né, e passado um pouco mais de um mês aí, a gente viu de tudo. Nós vimos escolas entrando de férias, antecipando as suas férias, tanto para os alunos quanto para os professores, numa tentativa de ganhar tempo nesse momento para depois retomar as suas atividades. Nós vimos escolas que já quase que imediatamente começaram a se organizar para mandar atividades para os alunos, meio que na sequência professores começaram a ter que gravar vídeo com as suas aulas e postar para os alunos. Muitos professores nunca tiveram contato com essas ferramentas, não são youtubers e não se espera que seja, mas tiveram que vencer as suas dificuldades, vencer as suas barreiras e ir lá buscar novos recursos. E estão fazendo maravilhosamente, estão se superando, estão trabalhando até muito mais do que trabalhavam, porque isso requer muito mais tempo deles, e gravar, editar, postar, né? Então é um trabalho grande, e para quem não está acostumado a fazer isso, não pense que é fácil, porque não é. Então, gente, e daí do outro lado, a gente tem quem? A gente tem os pais, né? Mas e agora? Eu vou ter que ser professor dos meus filhos? Eu vou ter que dar aula para os meus filhos? Eu vou ter que ensinar os meus filhos? Para alguns, isso é um pouco mais fácil. Para outros, isso é mais ou menos. E para outros, isso é impossível. Nós temos que reconhecer isso. Então, eu gostaria de deixar uma palavrinha aqui para vocês, que é o seguinte: neste momento, o que mais nós precisamos fazer, entender, é, primeiro, fazer uma parceria saudável entre a escola e as famílias, né? A escola tem a obrigação e está fazendo o melhor que ela pode para buscar novos recursos, desenvolver novas maneiras de fazer chegar algum conteúdo aos alunos e alguma orientação para esses alunos sobre como estudar, como, né, seguir com esses conteúdos até que a gente possa voltar para as escolas. Então, as escolas estão se desdobrando para fazer o melhor que elas podem nisso. De outro lado, os pais estão também fazendo o melhor que eles podem em casa, não é mesmo? Então eu queria dizer que é o seguinte: o que ajuda nesse momento, pessoal, não é a disputa e não é o enfrentamento. O que ajuda é as crianças, os jovens sentirem que os pais e a escola estão em concordância, não é? São parceiros, certo?
A outra coisa que ajuda muito é que cada um fique exatamente no seu lugar. Pai e mãe não são professores e não devemos exigir isso deles. O que a gente espera, ou o que se espera dos pais neste momento, é que eles deem um apoio no sentido de fiscalizar se os filhos têm uma rotina de estudo, se eles estão cumprindo as atividades que as escolas estão mandando, se eles têm essa disciplina, né? Organizar um canto na casa, no quarto, na sala, em que eles possam estudar, em que eles possam fazer as atividades. Então, fazer essa fiscalização, que na realidade esse também já é um papel que os pais deveriam exercer mesmo antes da pandemia, não é? Ele agora talvez fique um pouco mais intenso, mas é esse que se espera dos pais. Ah, eu tenho que ensinar conteúdo aos meus filhos? Não. Se você tiver condições, tiver um conhecimento, verificar, olha, pode ser muito bacana você em algum momento sentar quando você está naquele momento de fiscalização de se as atividades estão sendo feitas, se ele está seguindo a rotina, uma disciplina, senta com ele. Veja o que ele tem de lição, de conteúdo, o que ele está estudando, o que ele está aprendendo, né? E se você puder e tiver como colaborar com alguma coisa, bacana, colabora. Se não, não é sua função, tá? O aluno ele tem que saber que ele tem os canais, os caminhos que ele pode buscar esse conhecimento, aprender a estudar sozinho, aprender a pesquisar sozinho, mas com o apoio e a orientação da escola. E vocês muitas vezes só precisam fazer essa ponte, né? E quando tiverem também alguma dúvida, conversa com a escola, entre em contato, né? E também peça uma orientação, certo? Então, pai e mãe em casa são pais. Continuam sendo pai e mãe. Professores também são pais. Não se iludam. O professor, quando ele está em casa com a sua família e com seus filhos, ele é pai e mãe, ele não é professor dos seus filhos, né? Pode facilitar, para alguns professores, pode facilitar dar uma orientação, uma ajuda numa lição, principalmente se for daquela área de estudo dele, daquela área de formação dele, pode ajudar. Sim, pode, mas não necessariamente. É muito comum que professores não consigam ajudar muito seus filhos em todas as áreas de ensino, não é? Porque também a gente não detém todos os conhecimentos. E em casa é pai e mãe. Os filhos precisam ter dentro de casa é um pai e uma mãe. Contar com esse suporte, que os pais façam o papel deles de oferecer as condições para que os filhos estudem e acompanhar se isso está sendo feito. E na medida do possível, fornecer alguma ajuda. Quando não, né, vamos buscar na escola. A escola estará, espera-se que esteja aberta e preparada para essa orientação, tanto para os alunos quanto para os pais. É claro que com os alunos maiores que já leem, escrevem, que já sabem navegar pela internet, isso fica muito mais fácil, né? Com os pequenos que ainda nem foram alfabetizados, isso se torna um pouco mais difícil. Porém, os pais também não têm obrigação de serem alfabetizadores. Os pais talvez possam fazer outras atividades com essas crianças e que também vai ser muito importante. Primeiro, seguir a orientação da escola, né? Siga a orientação da escola dos seus filhos. Dá para ler para eles, dá para contar histórias, dá para desenhar, dá para acompanhá-lo quando ele faz a atividade da escola, sem, na realidade, gente, querer ser o professor dele, tá? Então fica aqui a dica. A família
ela tem, ela funciona de acordo com as leis sistêmicas e a escola também. A família tem a sua função e a escola também tem a função dela. Se nós soubermos respeitar um ao outro, as crianças vão se sentir tranquilas e em paz para seguir com seus estudos. Aluno nenhum vai ter tranquilidade ao estudar ou vai querer aprender se ele percebe que a sua família está em desacordo com a escola, tá? Isso é muito sério. Muitas vezes, aqueles alunos que não respeitam as regras da escola, que não se comportam, que não estudam de acordo com o que é esperado, muitas vezes a gente vai ver que em casa também os pais não respeitam a escola, né? Então, gente, o que as nossas crianças precisam é aprender conosco, mas aprender através do modelo, aprender através de ver os pais conversando com a escola, ver os pais respeitando a escola, ver os pais buscando apoio na escola. E também a escola respeitando a família, a escola respeitando os pais, sabe? É uma estrada de mão dupla, né? Então, não é hora de brigar com a escola, é hora de fazer parceria com a escola, é hora de confiar que a escola está buscando a melhor maneira de dar uma continuidade para os estudos do seu filho. E a escola também tem que confiar que a família vai fazer o melhor que ela pode nesse sentido e estar plenamente à disposição das famílias para orientar e ajudar nesse processo. Tá certo? Tem muito a se falar nesse sentido. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o olhar sistêmico para essas relações família, escola, ensino, aprendizagem, dificuldades de comportamento, dificuldades de aprendizagem, a gente vai conversando. Deixem uma mensagem aqui, né, para mim e me digam quais são as suas dúvidas, o que acontece, o que você gostaria de saber e a gente vai conversando, né? Eu posso gravar outros vídeos e conversar mais com vocês. Então, eu estou plenamente à disposição. Se alguém tiver algum interesse em conhecer e ampliar esse olhar para essas relações, o que ajuda e o que atrapalha no ensino e na aprendizagem, qual é o lugar de cada um, né, nesses respectivos sistemas. E fica hoje essa mensagem. O que ajuda neste momento difícil que estamos passando? Ajuda estarmos em concordância com as coisas do jeito que elas são, do jeito que elas apresentam. Estamos vivendo um momento difícil? Estamos. Não adianta dizer que não e não adianta não querer, né? Nós estamos vivendo. Cada um está fazendo o melhor que pode neste momento. A escola lidando com todas as questões que ela tem que lidar, que não são poucas também, e a família também. Então, que cada um faça o seu melhor e que cada um fique no seu lugar. Dentro de casa, os pais são pais, né? Eles não são e nem devem querer ser professores de seus filhos. Podemos ajudá-los na medida do que eu posso, do que eu consigo, do que está ao meu alcance. Mas é isso, né? É até aí, ok? E a escola também fazer o papel dela, né? Da melhor forma possível. Tá certo? Esse era o recado para hoje. E tendo interesse em ampliar esse assunto, deixa uma mensagem aqui e a gente vai conversando. E até mais. Um abraço a todos.